primeiro é este, o segundo é Atos dos Apóstolos. Tudo isto no afã de falar sobre, em primeiro lugar, a pessoa de Jesus e, em segundo lugar, sobre o fundamento da igreja, como ela iniciou e galgou os seus primeiros degraus, os seus primeiros passos. O evangelho escrito por Lucas tem como propósito, olhe para mim por favor, apresentar Jesus Cristo como o Filho do Homem, diferente do evangelho escrito por Mateus, que apresenta Jesus como o Machia, o Messias. O evangelho escrito por Marcos apresenta Jesus como o obreiro aprovado. O evangelho de João apresenta Jesus como o Verbo que encarnou. Mas Lucas apresenta Jesus como Filho do Homem. E por que, pregador? Lucas tem como propósito apresentar o Cristo de maneira mais humanizada. É Lucas e não os demais livros que fala com mais precisão e detalhe sobre a humanidade do Senhor Jesus, sobre o Cristo como um ser humano, a sua infância. Nos versículos que nós lemos, para que você tenha ideia, ele vai falar sobre Jesus crescendo em pelo menos 3 aspectos. Ele enfatiza que Jesus cresceu em estatura, que Jesus cresceu em sabedoria e cresceu em graça perante Deus e perante os homens. E consubstanciado na palavra crescer, eu gostaria de apresentar pelo menos 7 verdades sobre o crescimento. Ora, eu irei falar sobre o crescimento psicológico, emocional. Ora, eu irei falar sobre o crescimento no âmbito espiritual. Ora, eu irei falar sobre o crescimento biológico, físico, humano. E você vai conseguir se situar. Até porque essa reflexão eu irei passar de maneira simplória. O meu objetivo não é dificultar a sua compreensão, mas lhe fazer consciente de que você foi gerado, você foi gerada para crescer diante de Deus e diante dos homens. E o que é, na verdade, o crescimento? O crescimento é uma evolução, é um processo gradativo. O crescimento é um resultado. E quais são as 7 verdades a despeito do crescimento? Observe que quando fizemos a nossa leitura, o texto menciona Jesus crescendo em 3 aspectos. O primeiro aspecto que eu gostaria de destacar é o aspecto físico. O texto diz que Jesus cresceu em estatura. E isto está falando do processo natural de um ser humano. Toda criança saudável, ela cresce. E o seu crescimento é observado desde o pré-natal. Se uma criança, ao nascer, apresenta dificuldades para se desenvolver no seu crescimento hormonal, no seu crescimento como ser humano, os médicos sentem a necessidade de prescrever medicações para que os pais tomem as medidas cabíveis para que o crescimento desta criança não seja interrompido. Inclusive, há um medicamento chamado somatropina, que é muito usado pelos médicos para crianças e adolescentes que estão sentindo dificuldade no crescimento, que têm
déficit no crescimento. E o que isto significa? É que todos nós nascemos para crescer de alguma maneira. Deus não nos gerou, não nos formou para estarmos estagnados. Observe a história da igreja Plenitude da Graça. Eu tenho certeza que o pastor, quando iniciou esta obra, eram poucas pessoas. Muitos desacreditaram, outros fizeram chacotas. O tempo vai passando e Deus vai dando forma. Já estamos em um templo próprio e muitas coisas ainda vêm da parte de Deus. Isto é crescimento. Se você olhar para 10 anos atrás, talvez você vai colocar a mão sobre a cabeça e maneá-la, dizendo: meu Deus, olha o que eu vivi há 10 anos atrás. Tinha uma chamada da parte de Deus, ninguém acreditou. Tinha uma promessa da parte de Deus, nem você dava credibilidade. O tempo foi passando e Deus foi consubstanciando a promessa em tua vida. Você passou pelos vendavais, você passou pelas tormentas, enfrentou gigantes que se levantaram como opositores, mas nada interferiu que você continuasse evoluindo, crescendo. Você sobreviveu a todos os ataques e continua crescendo. Por quê? Porque Deus quer que você cresça. Olhe para alguém que está do seu lado e diga: você foi gerado para o crescimento. O crescimento é uma necessidade, pastor José Júnior. E esta é a segunda verdade sobre o crescimento. O crescimento, além de ser um processo natural, é uma necessidade. Observe o aspecto psicológico do crescimento de uma pessoa, ou seja, o seu amadurecimento. Há pessoas que têm a síndrome de Peter Pan, aquele personagem de desenho animado que a vida inteira continuou criança. Ele nunca quis crescer, ele nunca cresceu em todas as histórias, em todos os episódios. Tem pessoas que são assim. A vida passa, as experiências passam. Ele cresce em estatura, mas não cresce em sabedoria. O texto diz que Jesus cresceu em estatura, em sabedoria e em graça perante Deus e perante os homens. Pastor, mas qual é o problema de pessoas que não crescem emocionalmente? São pessoas imaturas. Essas pessoas que não crescem, elas se tornam inseguras. Essas pessoas que não crescem, elas vivem uma vida de nenhuma verdade concreta, ou seja, elas não conseguem compromissos afetivos duradouros. Essas pessoas que não crescem não assumem seus erros quando tropeçam. Essas pessoas que não crescem, elas transferem as suas responsabilidades para os ombros dos outros. Elas sempre têm uma justificativa, elas sabem apontar para os outros, mas não assumem quando precisam mudar de comportamento. Pastor, agora existe uma outra questão. Pessoas que não crescem, elas se tornam pessoas amargas. Pessoas que não crescem na área sentimental, na área espiritual, na área familiar, de relacionamentos conjugais, elas se tornam pessoas amargas. Elas começam a criticar as tuas conquistas. Elas não aceitam que você possa obter conquistas e vitórias. Toda pessoa que não cresce é amarga. É por isso que Deus espera que
todos nós cresçamos. Quando você detectar inveja no coração de alguém, quando você perceber que alguém está te perseguindo, é porque não cresceu, é porque ficou raquítico espiritualmente na vida. Deus está nos alertando. Não perca tempo com quem se levanta para te caluniar. Não perca tempo com quem se levanta para te defamar. São pessoas atrofiadas, são pessoas que não evoluíram. Deus te trouxe aqui para dizer: olha para frente e cresce, cresce, cresce. Eu descobri na Bíblia, Diácono Lucas, que o crescimento não é opcional, é uma ordem de Deus. Deus determina que eu cresça. Deus determina que você cresça. Olha o que está escrito na segunda epístola do apóstolo Pedro, no capítulo 3, versículo 18. Ele diz: antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, escrevendo a carta aos Efésios, no capítulo 4, versículo de no ministério, crescer em todas as áreas da vida, mas nunca se afastar do autor da função. Ah, meu Deus, olhou para cá, xandarapa. Pega na mão do crente que está do seu lado, se você sente confortável para isso. Chacoalha ele e diz: Deus está te dando uma ordem nesta. Deus quer que você vá bem no seu empreendimento. Deus quer que você vá bem no seu casamento. Deus quer que você vá bem no seu chamado ministerial. Deus quer que você vá bem em todas as áreas da vida. Mas existe uma quarta observação sobre o crescimento. O crescimento não acontece da noite para o dia. Ninguém cresce de uma hora para outra. O próprio Senhor Jesus, aos 12 anos, já tinha conhecimento teológico para desbancar os doutores da lei. Discussando entre os doutores, deixou eles boquiabertos. Mas escute, ainda assim, Jesus não começou o seu ministério terreno. Ele teve que esperar chegar aos 30 anos de idade. Por quê, pregador? Porque não basta ter intelecto, não basta ter teoria. Você só cresce com vivência. Você só cresce tendo experiência. E as experiências são coisas que não se adquire pela internet. Experiência não se adquire fazendo um curso online. Você pode fazer o melhor curso de teologia online, mas experiência se adquire com tempo dedicado de joelhos dobrados. Experiência se adquire trancafiado em um quarto, lendo a Bíblia e vendo Deus falar pessoalmente com você. Experiência se adquire com processo. Diga processo. Deus, escute isso, não altera, não muda o processo na vida de alguém que tem que crescer. Deus não interrompe um processo que produz crescimento em uma vida. Ele te dá resiliência para você suportar o processo. Ele te dá estrutura
estrutura psicológica, emocional, espiritual, mas Ele não permite que você pegue atalhos, porque o tempo é um detalhe importante na evolução de uma pessoa. É por isso que o sábio Salomão diz em Eclesiastes capítulo 3: tudo tem o seu tempo, e há tempo para todo propósito debaixo dos... 1 Pedro capítulo 5 versículo 6, o apóstolo Pedro diz: humilhai-vos debaixo da mão potente do Senhor, pois ao seu tempo Ele vos exaltará. Se o próprio Jesus esperou chegar aos 30 anos de idade, o que dirá de mim, o que dirá de você? Esse processo que talvez eu esteja ministrando diante de alguém que está vivendo, é um processo necessário, mas não é para te matar, não é para te desestimular, não é para fazer você perder as estribeiras. Pelo contrário, está doendo, mas está te fazendo crescer. Sabe por quê, pastor? Porque o tempo é necessário. José esperou 13 anos para que os seus sonhos se tornassem realidade. Moisés, que foi experimentado no Egito, mas Deus o levou para o deserto, e durante 40 anos esteve no deserto para amadurecer. O que não dizer de Davi? Davi esperou cerca de quase 20 anos, desde o dia que recebeu a unção na cabeça até o momento que sentou no trono, para reger todas as tribos de Israel. Os discípulos de Jesus passaram 3 anos e meio lado a lado com o mestre, acordava e dormia para aprender. O tempo é necessário. Paulo passou 10 anos no deserto da Arábia para começar de fato o seu ministério. Mas pastor, o Senhor percebeu que Moisés passou 40, que Davi passou 20, que Paulo passou 10 e que os discípulos só passaram 3 anos e meio. Eu entendi, só que a questão é que Deus tem um tempo para cada um de nós. Tem gente aqui que está 10 anos em um tempo de processo, de lágrima. Tem outros que em 2 anos Deus está acelerando. Mas o importante é que todos têm que respeitar o seu tempo. Olhe para alguém e diga: respeita o teu tempo. Você está crescendo na gradatividade, no processo que Deus estabeleceu. Respeita o processo. Quer saber de uma coisa? E não adianta gritar, espernear, murmurar, reclamar, porque se Ele disse que é um ano, é um ano. Se Ele disse que é 10 anos, é 10 anos. Ninguém cresce da noite para o dia. Ninguém cresce de uma hora para outra. Essa é a quarta verdade sobre o crescimento. Mas eu preciso também alertar algo. Quantos aqui querem continuar crescendo em todos os aspectos da vida? Quinto, ninguém cresce sem dores. Ninguém cresce sem lágrimas. Ninguém cresce sem a dor do abandono. Ninguém cresce sem a dor da calúnia. Ninguém cresce sem a dor da escassez. Ninguém cresce sem a dor das perdas. Uma dessas dores aqui você já experimentou na vida, sim ou não? Mas a pergunta é: doeu, mas te fez crescer ou não te fez?
Tem hora que na dor do desespero, na dor da calúnia, a gente pensa que não tem mais estrutura. Tem hora que na dor da escassez, a gente olha para o armário, não tem nada, a gente diz: eu vou parar, porque Deus não está cuidando de mim. Tem hora que na dor do abandono, você procura os amigos, até os familiares, e não encontra ninguém. Mas escute, esta dor que está arrancando lágrimas, que está comprimindo o teu coração, do contrário que você imagina, ela não está te matando, ela está te fazendo crescer. 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 Sabe qual era o maior sonho de Sara e Abraão? Crescer em família. E Deus fez uma promessa a Abraão, que dele sairia uma grande nação. Mas como é que sai nação de um homem de praticamente 100 anos de idade? Como é que sai nação de uma mulher estéril, cujo período fértil já acabou? Aí Deus um dia visita Abraão, Gênesis capítulo 15, e ele está cabisbaixo. Quando Deus visita, Deus diz a Abraão: eu sou o teu galardão, Abraão. Em outras palavras, Deus estava dizendo: eu sei que eu fiz uma promessa na tua vida, mas eu sou maior do que a promessa que eu te fiz. Abraão diz: é porque eu só tenho o Damasceno Eliezer. Aí Deus diz: por um tempo, olha, por um tempo, Sara dará à luz um filho. Sara está escondida e ouve Deus falando. Ela ri. Ela ri porque não acredita. E Deus ouve e diz assim: e porque ela está rindo, o nome vai ser Sorriso. Mas escute, é complexo a gestação de uma mulher na meia idade. 20, 30 anos já é complexo. É um desconforto. Todas as mães sabem aqui. São enjoos, o corpo em mudanças radicais. A mulher não consegue dormir direito, sente sono o dia inteiro e não consegue saciar este sono. É um incômodo descomunal. Imagina para uma mulher com 90 anos. Imagina a Sara preparando o almoço e de repente, quando ela bota o tempero na panela, ela sente um enjoo. Ela corre, bota os bofes para fora, como diz o nordestino. E ela volta e diz: eu não estou conseguindo. Está complicado fazer a refeição hoje. Só que no dia seguinte os sintomas continuam. E eu acredito que ela está conversando com alguma outra mulher e alguém diz assim: será? Não pode ser. Qual é a tua idade, Sara? Sara, esse tempo todinho, será que tu estás grávida? Agora imagina uma mulher de 90 anos, com a barriga, 9 meses, andando, segurando os quartos, né, irmãs? Se segurando na parede. Aí chega a hora de quê, pastor? De dar à luz. E para minha e para tua surpresa, Deus não manda um anjo com uma anestesia. Porque a dor faz parte do processo. Você acha que se é difícil para uma mulher de 20, 25 anos dar à luz, imagina para uma mulher de 90 anos de idade. A dor é o dobro, é o triplo.
mas faz parte porque vai crescer. Faz parte porque lá está chegando o sorriso, e para sorrir antes tem que chorar. Então Sara chora, sente dor, mas ela cresce. Deus dá uma nação a Abraão através das dores de Sara. Ei, você está chorando agora. Ei, está custando lágrima, incompreensão, abandono, gigante se levantando, mas você não vai parar, você não vai desistir, não vai jogar nada para o alto, não vai abandonar o chamado ministério. Deus vai te dar estrutura, estrutura, estrutura. Suporta mais um pouco, aguenta mais um pouco. Tu estás crescendo, crescendo, crescendo. Receba o abraço de Deus, receba a unção do Eterno para suportar mais um pouco, para resistir os ataques, para não abaixar a cabeça. Satanás está se levantando na tua casa, no teu trabalho, na rua onde você mora, até dentro da igreja. Satanás está encontrando alguns que querem dar lugar para ele, para te fazer parar. Mas Deus me traz nesta noite para declarar: ninguém pode aplacar aquilo que Deus está gerando dentro de você. Ninguém pode impedir o crescimento de Deus na tua vida. Eu já vou concluir. Escute. O texto que nós lemos diz que Jesus crescia. Mas se você olhar o contexto, você vai entender melhor. Escuta. Quando Jesus nasceu, Deus mostrou uma estrela lá no Oriente. E 3 magos foram guiados através dessa estrela ao encontro de Jesus. Quando eles chegaram na cidade de Belém, se preocuparam em ir aos recônditos palacianos de Herodes o Grande, para encontrar o menino, o novo rei dos judeus. Herodes sabia que havia uma promessa messiânica sobre o novo rei dos judeus. Só que esse Herodes aqui, o grande, era um homem mais do que perverso. Ele matou Mariana, sua esposa, por suspeita de traição. Ele matou 2 dos seus filhos porque suspeitou que eles queriam tomar o seu trono. Imagina, se ele mata os próprios filhos, o que ele não vai fazer com o filho de alguém? Aí quando os magos se apresentam a Herodes e falam que vieram reverenciar o novo rei dos judeus que nasceu, Herodes bola uma estratégia. Ele diz para os magos, para que eles encontrem o rei e de imediato voltem até o palácio para lhe informar a localidade, para dar a localização onde estava o menino Jesus. Mas a intenção de Herodes o Grande não era de prestar sua homenagem, era de matar o garoto. Os magos conseguem localizar Jesus, apresentam suas homenagens, só que ao invés de voltar a Herodes, eles são dirigidos por Deus a regressarem para as suas terras, sem dar nenhum paradelo do menino Jesus. E Herodes se sente traído. Então ele bola uma segunda estratégia. Ele convoca o exército e determina
que os soldados entrem em todas as casas da Judeia, e aonde estivesse uma criança de 2 anos de idade para baixo, matassem. É nesse contexto que o texto está dizendo assim, ó: e o menino crescia. O ambiente está perigoso. Os soldados estão no encalço. As ciladas são muitas. Só que o texto diz: e Jesus crescia em estatura, em sabedoria e em graça perante Deus. Você sabe o que é isso? Em meio às turbulências, o pai está fazendo o filho crescer. Em meio às perseguições. Tem gente aqui que já era para estar, 7 palmos de baixo. Ciladas, estratégias de Satanás para tirar a tua vida, para dar cabo da tua vida. Tem gente aqui que era para estar internado em um manicômio, porque Satanás fez de um tudo para lançar uma loucura, para tirar os sentidos do teu cérebro, para você ficar perdido. Mandigas fizeram para destruir o... meu Deus. Só que Deus disse: ainda que o Herodes se levante, coloque os exércitos para persegui-lo e para persegui-la, eu vou fazê-lo crescer, crescer, crescer. Aí a 7ª revelação sobre o crescimento é 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 7. A palavra de Deus diz que Deus é o que dá o crescimento. É este o segredo, porque o inferno inteiro se levanta para te impedir, para te aplacar, e ainda assim, debaixo de pancada, você cresce. Há quem diga que crente é que nem omelete, né, irmãos? Quanto mais bate, mais cresce, mais cresce, mais cresce. Satanás já está entrando em parafuso, dizendo: eu não sei mais o que é que eu faço para parar aquela mulher, para parar aquele homem. Eu já me levantei de todas as maneiras, mas olha ela lá de pé, olha ele lá glorificando. Parece que Satanás está dizendo agora: eu já fiz de um tudo, coloquei enfermidade, coloquei processo para humilhá-lo, mas ela ainda está de pé, ele ainda está de pé. Tem gente aqui que Satanás está dizendo: eu já acabei com o filho dele, com filha dela, já causei de inimizade, divórcio. Ela tinha tudo para estar depressivo, mas quando ele olha para você, mesmo ferida, mesmo com cicatrizes, mesmo com aparentes fracassos, você não parou, continua crescendo, continua crescendo, continua crescendo. Fica de pé comigo. Remanda calachore. Remacalachore. Remando rebagachure. Herodes não vai aplacar o teu crescimento. O diabo não vai aplacar o teu crescimento. E havia pelo menos 3 aspectos aqui. Um dos aspectos que eu iria falar também é que todo aquele que cresce se depara com oposição. E Jesus se deparou com pelo menos 3 tipos de oposição. A primeira eu citei aqui, oposição política. A segunda, oposição religiosa.
Marcos capítulo 15, versículo 10 diz que os sacerdotes se levantaram contra Jesus por inveja da sua popularidade. Terceira, Jesus também enfrentou oposição espiritual. Satanás se apresentou diante de Jesus enquanto ele esteve no deserto jejuando. E sabe qual foi a estratégia de Satanás para aplacar o crescimento de Jesus? Ele lançou propostas. Escute isso. Satanás vai tentar te distrair. Satanás vai apresentar facilidades. Vai propor propostas para te arrancar de uma vida de crescimento. Tome muito cuidado. Porque ele vem de maneira sutil. Ele vem travestido de anjo. Ele vem com a intenção de ludibriar. Não permita que nada atrapalhe o teu crescimento, em nome de Jesus. Quantos querem continuar crescendo? Eu quero orar por você nesse momento. Melhor do que isso, eu quero orar com você. E eu queria que você iniciasse esta oração e você apresentasse a Deus o quanto você é pequeno, o quanto é limitada, o quanto depende da mão de Deus para continuar em constante evolução. Tem pessoas que te esperam ver, olha para mim, você na beira do caminho, como estava Bartimeu. E por que Bartimeu estava na beira do caminho? Porque a condição o deixou preso àquela circunstância. E quem está à beira do caminho vê todo mundo passar e ele fica para trás. Para na beira da estrada, para no meio-fio. Os ônibus passam, os carros passam, os transeuntes passam e você fica para trás, não é verdade? Aí um dia, Bartimeu teve um encontro com Jesus. Jesus curou Bartimeu da sua cegueira. A Bíblia diz que ele abandonou a beira do caminho e seguiu Jesus pelo caminho. Aí eu conjecturo, quantas pessoas não passaram na beira do caminho e olharam e perceberam o lugar vazio e talvez questionaram: cadê o ceguinho que ficava aqui pedindo esmolas? Aí se eu tivesse lá eu diria: ele evoluiu, ele está em crescimento. Alguém vai te procurar, mas vai ser em endereços errados, porque Deus está te dando um crescimento exponencial, mudando a tua colocação naquele lugar. Comece a orar comigo. Peça a Deus que Ele te dê estrutura para suportar. Pai eterno e Deus bendito, eu te louvo pela tua palavra. Eu te glorifico por tudo que o Senhor falou conosco nesta noite. Eu te peço, meu Deus, por este homem que está cansado, por esta mulher que vem lutando há tempo, e talvez tenha chegado aqui se sentindo tão combalida, tão enfraquecido. Ó Senhor, vem com a presença do teu Espírito Santo. Abraça este homem agora, que está pensando em parar, que está pensando em desistir, que está pensando em retroceder. Os embates são tantos que ela já não tem mais estrutura.
psicológica e espiritual. E já te disse no dia de hoje, se o Senhor não tratar nesse aspecto da minha vida, eu vou dar um fim nesta circunstância, da minha forma, do meu jeito. Vem Espírito Santo e abraça esse crente agora, renova as suas forças, arranca a tristeza, tira o sentimento de fracasso, tira o sentimento de culpa, remove todo o complexo de inferioridade e enche, e enche, e enche, e enche. Tira toda obstrução, tira todo atrapalho, tira todo impedimento que está tentando interferir no crescimento deste homem, desta mulher. Pega pela mão dele nesta noite e ergue o cansado, ergue a cansada, renova as forças dele agora. Recebe, recebe, recebe agora, recebe o mover, recebe o abraço, recebe uma unção que te dá autoridade, que te dá ousadia, que te dá poder para continuar crescendo, crescendo, crescendo e crescendo para a glória do nome de Jesus. Que Deus abençoe.